Pio XI utilizou na encíclica 40º ano, Imperialismo Internacional do Dinheiro, a pressão dos bancos internacionais, das grandes corporações internacionais sobre nações católicas, principalmente ibéricas, Portugal, Espanha, aqui da América Latina em geral. Disso se segue uma conclusão que nós devemos extrair. O que nós brasileiros podemos tirar disso? Enfim, duas conclusões. Em primeiro lugar, vocês não devem dar muito crédito a quem fala em contra-revolução sem falar também na batalha pela autonomia do país, autonomia estratégica, porque independente, todo país é no papel. Mas outra coisa bem diferente é você ter independência de fato, condições de exercer a sua vontade e ter condições de dizer não quando for pressionado. Aí sim é que você verifica, comprova se você é soberano de fato. O Jordan Angenta, inclusive, vai muito além disso. Ele foi corajoso. Enfim, ele foi corajoso de dizer com todas as letras: precisamos de ditadura. Mas isso eu vou chegar adiante quando falar da questão do comunismo. Porque muitas pessoas infectadas aí pela mentalidade liberal têm um certo prurido, ou até caem no erro de combater o comunismo usando como argumento a defesa do Estado de Direito, da soberania popular, a vontade do povo, enfim, a liberdade religiosa. Isso não é argumento contra-revolucionário, é argumento liberal. Usar esse tipo de argumento, ainda mais contra um inimigo fanatizado como o comunista, usar esse tipo de argumento já é ceder terreno, já é fazer uma concessão. Eu falei disso na entrevista hoje de manhã, estou falando novamente agora. Então isso aí está completamente errado. Eu vou depois aprofundar esse aspecto. Pois bem, o que nós podemos tirar desse quarto capítulo que eu estou encerrando agora? O que nós podemos extrair de lição para o Brasil? Vocês não devem dar crédito a quem fala em contra-revolução sem tocar no aspecto internacional, geopolítico, econômico dessa batalha de vida ou morte pela fé católica e pela sobrevivência do país. Enfim, então não faz sentido nenhum. Vocês estão diante de um farsante. Desculpa, mas vocês estão diante de um farsante quando vocês verem alguém dizer que vai promover a contra-revolução e, ao mesmo tempo, defender uma agenda econômica que vai agravar a vulnerabilidade do país, do ponto de vista internacional. Defender, por exemplo, a escola austríaca, a escola de Chicago, ou qualquer uma dessas escolas caudatárias do liberalismo econômico, condenado pelo magistério da Igreja nas encíclicas 40º ano e Redentore Nostri não, e a Divini Redentores, de 1937. Redentore Nostri é a outra que fala da Terra Santa. Perdão. Então, é uma questão de coerência. E aí surge a pergunta, por que eu bato nessa tecla? Porque muitos católicos não têm interesse por esses assuntos, ou até às vezes fazem coisa pior. Até se interessam por esse tipo de assunto, mas buscam inspiração no pensamento neoconservador norte-americano. Com isso, eles introjetam como se fosse nosso o interesse que é de outro país. E alguns conseguem fazer até pior, né? Começam a ler a tal da quarta teoria política, o dado do macumbeiro de Moscou, do Guin, enfim. Alguns conseguem até, para piorar um pouquinho, quando nós devemos buscar fontes de estudo em autores que examinem esse tipo de assunto de uma lente católica e ibérica, brasileira. E aí nós vamos ter que resgatar certos autores. Vamos ter que resgatar, por exemplo,
e o professor Everardo Beckhauser, presidente da Associação Católica de Educação, que também escreveu muito sobre geopolítica. Vamos ter que resgatar alguns escritos do professor Galvão de Souza, autor de 2 ensaios muito importantes, né? Um deles se chama Comunidade Lusíada, fala da nossa relação com, enfim, formação do Brasil, Comunidade Lusíada, nossa relação com Portugal, etc e tal. E depois escreveu um livro chamado Brasil, o Mundo Hispânico. Talvez tenhamos que resgatar os escritos do coronel Adalardo Fialho, fundador da União Católica dos Militares. Enfim, o que nós não podemos fazer é examinar a situação internacional e pensar no lugar que o nosso país deve ocupar no mundo, pegando emprestado, macaqueando concepções que não têm nada a ver com o catolicismo e que não têm nada a ver com a formação do nosso país, que é filho da Igreja e da coroa portuguesa, da Península Ibérica.